Pessoal, de volta. Agora, o nosso signo é Sagitário. O mito grego. Sagitário é representado na mitologia grega pelo centauro Quiron. O que era o centauro? O centauro era um ser meio homem, meio cavalo. Então, até o tronco ele era humano, e do tronco para baixo ele tinha o corpo de um cavalo, com 4 patas, cauda, etc. Ele vivia na Tessália, a região dele. E estava sempre com um arco e uma flecha. Ele gostava de caçar, ficava nos bosques, etc. Ele era chamado o caçador do Parnasos, ou simplesmente o sábio. Por que o sábio? Especialmente esse centauro, Quiron, ele se dedicou a estudar botânica e astronomia. E passou a dividir este conhecimento, segundo a tradição mitológica, com diversas pessoas, por exemplo, Hipócrates, o ilustre fundador da medicina, fundador entre aspas, nomeado o pai da medicina, Asclépios e outros teriam sido seus estudantes. Os muitos, inúmeros, incontáveis filhos de Zeus, muitos deles foram alunos de Quiron. Por exemplo, Héracles ou Hércules. Então, pensando numa boa formação para os filhos, Zeus encaminhava esses meninos para Quiron, para que os educasse. Então, Quiron era uma espécie de professor. Esse é o mito. Ele é um centauro, por uma série de razões que, se eu for explicar aqui, vai ficar muito longo. Ele vai ser o último da espécie dos centauros. Ele é o único sobrevivente, o único centauro que resta. A espécie dele foi extinta. E ele vive em uma caverna onde ele recebe as pessoas, ensina, etc. Ele partilha o seu vasto saber com divindades, com filhos de divindades, com mortais que estão interessados em aprender. Bom, traduzindo isso no perfil. A grande indagação do Sagitário é por quê? O sagitariano é um fuçador, é um curioso, ele sempre quer saber. Mas por que isso funciona assim? Por que isso é daquela maneira? Por que é assim e não assado? Tá? O sagitariano, não é por acaso que ele é associado à imagem de uma espécie de professor lá no mito, porque assim que ele descobre, ele transmite, ele repassa. Né? Aristóteles, um filósofo grego, costumava dizer que a ignorância é a mãe de toda sabedoria. Se você parar para pensar, nós, enquanto humanidade, só atingimos alguma coisa porque fomos curiosos, porque tivemos dúvidas, porque buscamos saber sobre. E depois que descobrimos uma coisa, tivemos nossa atenção voltada para outra. E assim por diante. E continuamos até hoje buscando entender certas coisas que não estão muito claras ou oferecem explicações diversas. Tá? Então, eu penso que a ideia lá do Aristóteles é aplicável aqui. Ele é um indagador. Ele está sempre buscando saber a verdade. Por isso ele era chamado sábio. Ele costuma ter uma forte intuição. E ele costuma ser, aliás, se é professor, um idealista. Porque ao buscar o conhecimento, ele está buscando, desculpe o barulho externo, por favor. Tem alguns vizinhos aqui um pouco barulhentos. Queiram desculpar nossa falha técnica, mas continuando no Sagitário. Aliás, vale lembrar que Sagita, em latim, quer dizer flecha.
porque ele é representado sempre com uma flecha na mão, preparando para desfechar a flecha, né? Para soltar. Então, a busca do Sagitário é por conhecimento, é por saber. Se a gente fosse resumir em poucas coisas, seria o sagitariano feliz seria aquele que viveria viajando e lendo. Ele está buscando conhecimento de uma forma ou de outra. Tá? Possíveis aspectos negativos. Por ser essa pessoa que busca conhecimento, ele tem que ter uma certa cautela para não cair no detentor do saber. Não, eu sei tudo, o cara que detém as verdades absolutas. Tá? E também para não ser aquele cara que é impaciente. Impaciente com quem? Com os outros que não entendem as coisas que ele entende. Porque ele tem uma certa facilidade em pegar as coisas. Então, um outro que está do lado dele não entendeu, que é de outra tribo, ele fica já meio irritado. Não, calma. Né? Se ele não se acautelar, ele pode começar a incomodar as pessoas por esses aspectos. Por ser intolerante, indiscreto, impaciente. Por conta de quê? Porque ele já entendeu isso, já está preocupado com outra coisa lá na frente. O sagitariano, ele é fogo. O povo de fogo é rápido. É impulsivo. Só que o impulso dele aqui não é no sentido de ficar em evidência, como leonino, ou de fazer alguma coisa, como ariano. É no sentido de buscar conhecimento. Ele quer entender como as coisas funcionam. E aí não importa a área. Não importa a área. Né? Me ocorre aqui um exemplo de um sagitariano típico, Beethoven, o ilustre músico clássico alemão era sagitário. E a maneira explosiva como ele manifestou a sua obra, ele era um gênio, não há que discutir isso, mas mostra muito da dificuldade que ele tinha com o entorno. A vida dele foi cercada de problemas, ele tinha muita dificuldade com as pessoas, pouca tolerância, inclusive, etc. Estou citando Beethoven, poderia citar outros. Tá? Mas Sagitário é isso, é o pensador. Obrigado.